Bem-vindas, bem-vindos a essa constelação de honra aos antepassados e permissão para prosperar. Nesse portal de 2 de novembro, onde, independente da religião, independente das crenças, nós temos uma memória sistêmica coletiva de conexão com quem já se foi, né? E uma oportunidade também que a gente tem para nos alinhar dentro da nossa história e receber as bênçãos e honrar quem veio antes, quem trouxe as nossas vidas, quem esteve aqui pisando nesse chão, nessa terra antes de nós. Então, eu vou trazer as 3 leis sistêmicas para a gente poder se alinhar a essa constelação, né? Que são leis que trazem a nossa sistêmica com as nossas relações. Então, nós temos a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ela é como uma bússola. Ela é como um sim ou não. Diante de cada relação, a gente se sente pertencido ou não. Então, o fato da gente se sentir pertencente ou não, dentro de uma relação, dentro de um trabalho, dentro de uma cidade, de uma casa, de uma família, não é uma questão de se explicar o porquê sim ou o porquê não, é simplesmente o sentir, e não tem certo ou errado. A lei do equilíbrio sistêmico, que traz para a gente as nossas escolhas, traz justamente o que a gente escolhe tomar para si e o que a gente não escolhe tomar para si. E isso faz com que a gente possa atualizar as nossas escolhas. Aquilo que antes a gente tomava para si, que agora a gente não toma mais. Aquilo que a gente dava, que a gente não dá mais. Ou aquilo que a gente não dava, que agora a gente tem condições de dar. Então, temos a lei do pertencimento, do equilíbrio sistêmico e a lei do tempo, que é uma lei que traz para a gente esse lugar de olhar para tudo que aconteceu, olhar para tudo que já foi e aceitar. Aceitar o tempo. E a partir do momento que a gente aceita o tempo, nós podemos olhar para frente. Então, quando a gente olha para trás, é porque a gente escolhe no momento presente fazer esse olhar, e não porque nós estamos presos no passado. Então, hoje, o convite é olhar para trás, mas a partir desse presente, a partir desse lugar de interesse que nós temos, de estar no aqui e no agora, abrindo permissão para que a gente possa seguir na prosperidade, seguir na nossa história, seguir dentro daquilo que é a nossa verdade, do que quem nós somos, quem nós nos constituímos nessa existência e que faz sentido para nós. Então, convido vocês agora, nesse momento, a tomar um gole de água. E trazer atrás de si a presença inicialmente de mãe e pai. Mãe à esquerda e pai à direita. Sinta como se eles estivessem colocando a mão nos seus ombros, sua mãe à sua esquerda, seu pai à sua direita, e atrás deles, quem os deu a vida. Atrás dos seus pais, os seus avós, e atrás dos seus avós, seus trisavós. Aliás, atrás dos seus avós,
Isso, trisavós, atrás dos trisavós, tataravós, atrás dos tataravós, pentavós, atrás deles, os hexavós, septavós, até se encontrar com o mar da humanidade. Permita, deixe esse encontro acontecer dos seus antepassados no mar da humanidade, de tantos ancestrais que vão se formando a cada passo para trás. Se conecte com a sua linhagem. E a cada respiração, sinta cada geração sendo acessada na sua história, na sua plenitude, no sentido de informação, na informação plena que ela pode trazer para a sua semântica sistêmica hoje. Respirando e acessando pai, mãe, respirando e acessando os avós, respirando e acessando cada geração ancestral. Se permita inspirar em 4, segurar um pouco o ar e soltar mais devagar. Vai acessando a diversidade de idiomas, de ofícios, de lugares, quantidade de filhos numa casa, lugares que essas casas, território, onde cada ancestral constituiu sua vida. Se permita entrar nessa dimensão, saindo do racional e indo para o campo do sentir. Se permita sentir toda a dimensão da sua ancestralidade na diversidade que constitui suas raízes. Tudo é onda e partícula, tudo é ressonância daquilo que nós intencionamos e trazemos para o nosso campo, para o nosso presente. Se permita trazer para o seu presente atual a ressonância com os seus ancestrais. Respirando, puxando em 4. 1, 2, 3, 4. Segura um pouquinho e solta em 8. Coloque agora a sua intenção nos seus traços, seu cabelo, os traços, desenho do teu nariz, constituição da sua coluna, a cor da sua pele, o desenho da sua boca, as suas linhas em cada marca digital e vá tomando consciência de toda a origem, de cada característica que chega até você, que veio através do seu DNA. E a cada respiração, com consciência nessas informações
fenótipas, genótipas. Sinta a cada respiração a diversidade e a presença dos seus ancestrais no aqui e no agora. Perceba essa cadeia ininterrupta de seres humanos, sobreviventes, que foram necessários para que você estivesse aqui na Terra hoje. Todos eles, todas elas que deram as suas vidas para dar uma nova vida, e uma nova vida, e uma nova vida, até chegar na tua vida. Assim como os seus filhos, para quem é mãe, também recebeu essa doação de vida que você colocou. E se você não é mãe, não é pai, sinta a força da geração da vida em cada respiração nesse momento. Então, a gente vai agora iniciar uma série de verificações e você sinta no coração sempre o que você deseja dizer. Não fale apenas por repetição ou se sentindo obrigado, obrigada a isso. Cada verificação, mesmo que não sentida, é uma informação. Vamos supor, eu não sinto de falar. Na verdade, não é não sentida de falar. É uma informação. Então, verifique nesse momento se você pode dizer para os seus pais, mãe, pai, eu agradeço a minha vida e eu reconheço vocês como portais de acesso para a minha ancestralidade, para os meus antepassados. Respire profundamente, sinta como é abrir esse portal dos seus ancestrais, como que está essa ressonância. Veja se você pode dizer para os seus ancestrais, minha ancestralidade, eu sinto vocês aqui. Eu agradeço a vida que eu ganhei para viver, a todos vocês, meus ancestrais. Veja se é possível colocar as palmas das mãos para cima e receber agora de maneira consciente todos os dons que lhe foram conferidos a você, que vieram dos seus ancestrais, dons artísticos, dons de empatia, de olhar para o ser humano, dons de contato com a natureza, dons de olhar para o outro, o brilho dos seus olhos, o contorno das suas mãos, o formato do teu corpo e todos os dons que foram conferidos junto com o seu DNA, facilidade em alguma língua, em falar algum idioma, todas as veias abertas a algum dom que veio, que vieram das suas raízes. Reconheça a cada respiração essa forma de olhar para o mundo,
a maneira de fazer alguma arte e vá reconhecendo, respirando, sem precisar falar, só reconhecendo, só percebendo que isso não começou em você. Você recebeu dons conferidos pela sua ancestralidade que chegaram até você como um adiantamento espiritual, como um adiantamento funcional. Veja se você pode dizer: eu reconheço, eu agradeço, eu reverbero cada dom recebido dos meus ancestrais. Acesse também, nesse momento, os legados que foram recebidos por sobrevivência, por necessidade, mas que não são mais necessários. Legados de dor, legados de sobrevivência, de subsistência, legados de submissão para que pudesse ter vida, para que pudesse passar, legados de injustiça, legados até de crueldade, podendo ser a vítima ou o algoz. Em toda a nossa ancestralidade, existe a história da humanidade. Entre vítimas e algozes, os sobreviventes perpetuaram a sua espécie e seguiram as suas linhagens descendentes. Olhe para todos eles, olhe para os legados de injustiça sendo vítimas e de injustiça sendo algozes. Olhe para todos os ancestrais e veja se você pode dizer para todos eles: eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para soltar aquilo que não faz mais sentido carregar comigo. Veja se é possível dizer: eu reconheço ter recebido todos esses legados. Legados de autopreservação pelo medo, pela dor, pela submissão. Respire profundamente. Eu escolho agora, meus ancestrais, me liberar desses padrões que não fazem sentido, levá-los comigo. Mas eu reconheço que podem ter auxiliado a sobrevivência de vocês na circunstância em que foram gravados na memória da nossa família. Respire profundamente, solte o ar, sentindo esse peso, esse legado se esfarelando no ar, agora que você já consegue olhar, reconhecer
essas raízes e dar um sentido para isso, dar um sentido de reconhecimento. Foram necessários, mas não são mais. E agora eu escolho liberá-los e abrir espaço para aquilo que é importante ser preenchido dentro do meu ser. Eu sinto muito meus ancestrais por toda situação vivida que envolve a energia financeira ligadas a vícios, enganação, tristeza profunda, decepções, manipulação. Sejam meus ancestrais tanto algozes quanto vítimas. Eu escolho olhar para isso. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Eu escolho liberar a densidade que o dinheiro gerou na nossa memória familiar. Eu escolho, a partir desse momento, criar uma nova relação com a energia financeira. Veja se você pode tocar numa madeira ou no chão e dizer: eu escolho nesse momento enterrar toda a memória distorcida ligada ao dinheiro que eu carrego por meio da minha ancestralidade. Os mortos fiquem com os mortos, os vivos fiquem com os vivos. Respire profundamente. Eu abro um novo espaço para criar uma nova relação com a energia financeira. Eu confio no meu bom senso e eu agradeço toda a bagagem recebida até aqui, que me traz discernimento, prudência e escolhas conscientes. Olhe agora para sua mãe. Coloque a sua mãe na sua frente. Olhe para ela. Atualize o teu campo em relação à tua mãe. Observe como que está nesse momento. Cada vez que olhamos para nossa mãe, temos uma nova oportunidade de observar como está esse campo atualmente. Se fatos doloridos do passado ainda doem ou se são apenas fatos. Se situações vividas
tem o mesmo peso da sua infância, da sua adolescência ou da sua idade adulta enquanto foram vividos. Observe. Observe se você pode dizer para tua mãe: Mãe, eu vejo você. Eu te agradeço a tua disposição, o teu corpo, o teu útero, o teu tempo. Eu agradeço todos os dons que foram conferidos a mim por meio do teu legado ancestral e toda a sua raiz. E agora, mãe, eu peço licença para romper alguns padrões que não me servem mais, que eu já consigo reconhecer. E por honra à senhora, eu reproduzi, mãe, alguns padrões teus, que agora eu posso olhar com discernimento e perceber que eles foram necessários para os nossos antepassados sobreviverem. Mas eu escolho agora, mãe, fazer diferente. Eu escolho seguir a minha verdade, a minha saúde, o meu propósito de vida. Eu aceito e respeito você, mãe, como você é. Você segue a sua paz e eu sigo a minha. E nesse momento, eu escolho romper os padrões que me fazem olhar para o dinheiro de forma distorcida, que me fazem desconfiar de pessoas sem motivo algum, que me fazem olhar para o mundo com medo, padrões que não me permitem estar na minha potência divina natural. Eu escolho nesse momento soltar e colocar à frente o meu discernimento, a minha prudência, o meu bom senso, para que eu possa criar novos padrões a partir da minha vivência na Terra. Eu agradeço, eu honro e eu libero. Encoste a mão na madeira, solte essa carga. Veja se você pode dizer: os mortos fiquem com os mortos, os vivos fiquem com os vivos. E eu abro nesse momento espaço para fazer do meu jeito, com respeito e honra a quem veio antes. Veja se é possível dizer para sua mãe: quando eu me libero desses padrões, eu libero também a você, mãe, todos os nossos ancestrais, ascendentes e os nossos descendentes.
Agora respire profundamente, tome um gole d'água e olhe para o teu pai. Veja se é possível olhar para o teu pai e atualizar o teu campo. Como é esse olhar? Se existem dores, se essas dores já foram curadas, se fatos que machucavam continuam doloridos ou são apenas fatos. Atualize o teu campo. Veja se você pode dizer para o teu pai: Pai, eu vejo você. Eu agradeço, Pai, a vida que eu ganhei para viver. Verifique se você pode reconhecer os dons que vieram por meio do teu pai. Reconhecer em forma de sentimento, de respiração. Não é preciso dizer. Veja se você pode encher o peito e reconhecer nessa respiração tudo que você recebeu pelo teu pai, pelos ancestrais vindo dessa raiz. Veja se existe gratidão por todos os dons conferidos a você e disposição para soltar aquilo que não faz mais sentido. Veja se é possível dizer: Pai, eu agradeço e honro todos os dons conferidos a mim vindos da sua linhagem. Eu agora, Pai, com muito respeito por todos os nossos ancestrais e pelo Senhor, escolho liberar aquilo que não faz mais sentido, que fez sentido, mas agora não faz mais. Padrões de submissão por sobrevivência, padrões de crueldade, de manipulação, de enganação, padrões de vingança, todos esses padrões, Pai, sejam os nossos ancestrais, as vítimas e algozes espalhadas no meio da nossa linhagem, não são mais necessários. Eu escolho soltar. Eu escolho liberar esse espaço, essa tensão que ainda eu sentia nos meus músculos, sem saber exatamente a raiz, para abrir espaço para o novo, para que eu possa co-criar uma nova realidade. Eu agradeço
tudo o que foi entregue de dons, e esses eu aceito e levo comigo. E esses padrões que não me fazem sentido, eu agora os libero e escolho fazer diferente. Coloque a mão na madeira, veja se é possível dizer: os mortos fiquem com os mortos, os vivos fiquem com os vivos. Eu escolho a vida. Respire fundo, tome um gole d'água. Veja se é possível agora colocar os seus pais na sua frente, ambos, mãe e pai, e veja se você pode dizer para tua mãe: mãe, veja se faz sentido, porque isso é uma verificação profunda. Caso exista alguma vingança, seja por algo que a sua mãe não fez quando você era menina, menino, seja por algum sonho que você queria realizar e não foi realizado e você sentiu que teve interferência da sua mãe, seja por algo que a tua mãe falou, engole o choro, fica quieto, seja por alguma questão que ficou travado ali, aquela tristeza e virou uma pequena vingança inconsciente. Veja se você pode dizer: mãe, eu escolho liberar esse nó que me acompanhou até agora. Esse nó que, como uma fidelidade invisível a ele, eu escolhi não prosperar, como vingança à senhora. Veja se faz sentido, é uma verificação importante. Para quem não faz sentido, simplesmente aguarde. Para quem faz sentido, aproveite para liberar. Mãe, eu escolho soltar esse nó que ficou preso até agora, como uma forma de me vingar da senhora. Eu libero essa informação que existia no nosso campo. Eu consigo agora olhar para ela e soltar. Eu não coloco mais a escassez como uma vingança ao que eu não recebi. Eu, eu olho para a senhora, eu olho para você, mãe, e vejo um ser humano assim como eu, que tem seus erros e seus acertos. E hoje eu tenho mais consciência
que muito do que você me deu foi do que você recebeu, foi o que você aprendeu. Eu permito, mãe, que você viva em mim por meio da abundância. Eu permito, mãe, que você viva em mim por meio da abundância. Porque agora eu sei que quando eu permito que a minha mãe viva em mim, eu permito que a cocriação da natureza esteja dentro de mim, nas minhas cocriações de realidade. Agora eu sei, mãe, que quando eu permito que você viva em mim, eu abro todo o campo da abundância natural presente em tudo que é, tudo que há. Eu solto o conceito de escassez racional construída e me conecto com o conceito natural, orgânico e fluido de abundância, com a mesma força que eu fui gerada no teu ventre, gerado no teu ventre, mãe, com toda a abundância celular, molecular, material, natural, orgânica da vida. Eu escolho enterrar o conceito de escassez que foi implementado na minha memória sistêmica. Veja se é possível colocar a mão na madeira. Os mortos fiquem com os mortos. Os vivos fiquem com os vivos. Eu enterro o conceito de escassez que foi implementado na minha memória sistêmica e me conecto à abundância natural, orgânica e fluida presente em toda a existência. Agora eu sei que tudo que eu preciso está à minha volta. Agora eu sei que tudo que eu ressoo, eu atraio. E agora eu sei que nas batatas da terra, em cada fruto, em cada semente, e cada novo amanhecer, eu também me nutro da abundância natural, orgânica e real. E assim como a natureza divina, a natureza dos homens também possui o fluxo natural de abundância financeira que também se conecta com o fluxo universal de abundância. E é nesse fluxo que eu me permito novamente me conectar, sem medo, sem culpa, sem vingança,
sem ameaças. Veja se é possível agora sentir da tua mãe essa frase. Respire profundamente e veja se você pode escutar da tua mãe. Minha filha, meu filho, eu te aceito assim, exatamente como você é. Minha filha, meu filho, eu te aceito assim, exatamente como você é. E se isso não ficou claro na sua infância, me perdoe. Perdoe a mim, pessoa, e não a minha falha. Veja se você pode dizer, mãe, você tem o meu perdão. Veja agora se você pode ouvir do teu pai. Respire profundamente. Meu filho, minha filha, eu confio em você. Eu confio na tua missão. Eu confio no teu caminho. Receba as minhas bênçãos. E se eu não deixei claro isso na tua infância, na tua adolescência, me perdoe, minha filha, meu filho. Perdoe a mim e não as minhas falhas. Veja se você pode dizer, você tem o meu perdão, Pai. Minha filha, meu filho, eu abro as portas do mundo para você seguir na tua missão. Veja se você pode dizer para o teu pai, eu aceito, eu agradeço, eu reverbero. Veja agora se você pode olhar para a tua estrada, olhar para o teu cenário ideal e ver cada detalhe que tem nesse cenário. Veja qual é a simplicidade presente. Veja qual é a complexidade presente. Veja o teu cenário. Sinta o ar desse lugar. Sinta o clima. Sinta o dia. Quem são as pessoas? Como que você trabalha? Quanto tempo você se dedica ao seu trabalho? Por dia, por semana, por mês? Veja o teu cenário ideal, se permita. Quem está próximo? Quais são os lugares envolvidos? O que que tem no seu quarto? O que tem na sua casa? Quem está sentado no seu sofá? Sinta esse cenário e veja se você pode dizer:
Eu mereço. Eu me permito. A cada dia que passa, eu construo essa realidade. Veja agora se você pode receber de todos os seus ancestrais, sem exclusão. Respire profundamente e veja se você pode ouvir. Minha filha, meu filho, receba de nós, seus ancestrais, a permissão para prosperar da forma que você deseja, a permissão para viver no cenário que você já tem, no seu coração. Receba a nossa permissão para cocriar realidades, para atrair as pessoas certas que vão te auxiliar a chegar onde você deseja. Receba de nós a permissão e o merecimento de se realizar e assim fazer valer toda a nossa existência, porque o nosso sonho é que os nossos filhos se realizem. E quando cada filho, cada filha se realiza, nós também nos realizamos. Receba a nossa permissão, meu filho, minha filha, de se realizar, de cocriar a sua realização, conforme a sua vontade. Receba de nós a permissão de ser livre, livre para cocriar e manifestar na sua vida o cenário que você deseja. Receba de nós, seus ancestrais, as bênçãos e as forças de fazer acontecer aquilo que você deseja. Receba toda a força da sua ancestralidade, porque depois que a gente enterra as dores, a gente acessa as forças. As dores já estão enterradas, as forças já estão disponíveis. Respire profundamente, veja se você pode unir as suas mãos dessa forma e receber tudo que os seus ancestrais trazem de força para o seu campo, para o seu endereço sistêmico. Veja se você pode dizer: eu aceito toda a força ancestral que vem na minha direção. Eu aceito toda a força ancestral que vem na minha direção. E com essas mãos, alcance o teu copo de água e coloque nessa água essa força. Segure esse copo e tome essa força. Veja se você pode dizer: eu tomo para mim toda a força que vem dos meus ancestrais.
E nesse silêncio de alinhamento completo com toda a sua raiz, veja se você pode dizer: eu tomo a minha vida para mim. Eu não vivo mais por ninguém que veio antes. Eu vivo por mim. Cada um fica com o que é seu, eu fico com o que é meu. E quando eu tomo a força dos meus ancestrais, eu tomo a minha vida nas minhas mãos. Eu me retiro do lugar de estar vivendo por alguém. E eu me coloco no meu lugar de fazer a minha vida valer, em honra aos meus ancestrais. Veja se você pode agora tocar ali no peito, no ossinho, fazendo esse movimento de união dos dedos. Eu abro espaço e tempo para eu chegar na minha vida. Eu abro espaço e tempo para eu chegar na minha vida. Eu abro todas as condições favoráveis para cocriar a minha realidade. Eu abro todas as condições favoráveis para cocriar a minha realidade. Eu me permito acessar. Eu me permito ver. Eu me permito cocriar. Eu aceito toda a permissão dos meus ancestrais para prosperar. Eu tomo para mim toda a permissão dos meus ancestrais para prosperar. E eu alinho a minha prosperidade e a minha missão. Eu alinho a minha prosperidade, a minha missão. Eu aceito a prosperidade como resultado da minha missão. Eu aceito a prosperidade como resultado da minha missão em movimento. Eu aceito todo o volume financeiro que vem na minha direção. Eu aceito todo o volume financeiro que vem na minha direção. E eu me comprometo a utilizá-lo com bom senso a favor da minha missão e do bem maior. E eu me comprometo a usá-lo com bom senso a favor da minha missão e do bem maior. Eu convoco a minha missão. Eu convoco a minha missão. Minha vida faz sentido quando eu vivo a minha missão. Eu convoco a minha missão. Eu sou livre e assim eu escolho e trabalho diariamente para ser, manter, crescer e expandir. Está feito e assim é. Aos meus ancestrais,
Gratidão, gratidão e gratidão. Veja se você pode dizer para toda a sua ancestralidade: essa é a nossa história, essa é a nossa história, esta é a nossa história. Está feito, e assim é. Gratidão profunda, queridas. Se alguém sentir de falar uma palavra nesse momento de como está a ressonância do sentimento, Gratidão. Reconhecimento. Completude. Libertação. fala mais alto, querida. Nutrição. Nutrição. Queridas, gratidão profunda pela presença de vocês. Eu só consigo conduzir um campo quando temos presentes, então tivemos pessoas que compraram a gravação, mas não estiveram aqui. E essa presença foi o suficiente, abundante, transbordante para a gente acessar tudo que a gente precisava juntas. Tudo que nós precisamos, nós temos. Basta olhar à nossa volta. Nós nunca estaremos sozinhos. Sempre teremos a permissão, porque ela já está aberta e acessível. E é só abrir que sempre vai ter alguém ou algo nos esperando. Um carinho bem grande para esse dia. Um beijo no coração e nos vemos em breve. Gratidão, gratidão, gratidão.